Welcome to this Dia de Mais Puja. Olá amigos, bem-vindos a mais esse dia de Puja. This will be the last Dhamma talk I'll be giving Sunday Pujas, because I'll be leaving on 4. Então, esse é o último dia, né, de Puja, de ensinamento, pois eu vou estar indo embora em 4 dias, dia 14, dia 15, 15. 4. Quarta. Na quarta-feira. 3 months, nice to 3 meses aprendendo português. So in these last 3 months I've been giving a lot of Dhamma talks, on the basic teachings of the Dhamma, teachings of the Buddha. Então nesses últimos 3 meses eu tenho dado palestras sobre os ensinamentos básicos do Dhamma, da vida. And so in this last talk I want to try to kind of put that in perspective in the larger picture of life. Então, nessa última palestra, eu queria colocar tudo isso em perspectiva, dando como se fosse fazendo um panorama mais amplo do que é a vida. And first of all, a few words about the mothers. Mas antes disso, eu queria dar algumas palavras, fazer algum comentário sobre as mães. Being, Mother's Day, this is a day that the families appreciate the mothers for, bringing them into the world and doing so many things for them and, sort of honoring them for that. Então hoje é um dia de honrar as mães, o Dia das Mães, um dia no qual se agradece por essa pessoa que nos colocou no mundo. Of course, there's also a Father's Day. Mas é claro que também há um dia dos pais. And the Buddha talked about how the mother and father are the most important and valuable and important persons in one's life. E o Buda explicou como a mãe e o pai são as pessoas mais importantes e valiosas na vida de uma pessoa. Because your mother has carried you around inside of her own womb for 9 months, and getting morning sickness and all kind of other problems, and then having the birth of pains of birth and anxiety, and then your parents bringing you up, and for the 15 years or for the first few years of your life having to wipe your backside and clean up all this and sacrifice their sleep and their vacations and everything to do virtually every single thing for the child. Na verdade, essa mulher, essa mãe carregou, cada um de nós no seu próprio útero por 9 meses, lidou com os enjoos, com o desconforto, com a dor do parto, com toda a ansiedade, de todo esse processo, e esse pai e essa mãe que de alguma forma por 15 anos cuidaram, nutriram esse filho e limparam até o bumbum desse filho, e sacrificaram muito do seu sono, das suas férias, fizeram de tudo por essa criança. And for 15 or 20 years or maybe even 30 years or in my case 65 years, the mothers keep still doing things for their children. Muitas vezes por 15, por 20, por 30 anos, no meu caso por 65 anos,
as mães continuam fazendo coisas pelos seus filhos. My mother's 95 years old. Minha mãe tem 95 anos. She still drives her car to the airport to pick me up when I come home and cooks my meals. E ela ainda pega o carro quando eu chego nos Estados Unidos, quando eu vou visitá-la para me buscar, e ainda cozinha a minha comida quando eu estou lá. Anyway, but so the Buddha, said that one could never really repay the kindness of their parents, even if you were to carry your mother and father on your back for the rest of their life and feed them with a spoon. You could never repay all the kindness that they've given to the children. E o Buda ensinou que nós nunca poderemos pagar toda essa gentileza, essa bondade e amorosidade desses pais, mesmo que nós carregássemos os dois, pai e mãe, pelo resto de suas vidas nas nossas costas, alimentando-os com uma colher na boca, nós não seríamos capazes de pagar por essa dádiva que eles nos deram. But the Buddha's teaching even takes this a step further. Mas o ensinamento do Buda ainda leva isso um passo além. In relationship to the greater rounds of samsara and rebirth that our minds have been undergoing since beginningless time, since the beginning of evolution. Então o Buda vai além no sentido de falar da relação disso com a relação em relação a roda do samsara, esses ciclos infinitos de nascer e morrer, nos quais a nossa mente está conectada, né, desde o início dos tempos até hoje, ao longo da evolução. And that we've had many mothers over the long course of our samsara when we were born as animals and human beings, or in other realms. We've had many mothers in different lifetimes. E nós tivemos muitas mães ao longo das nossas vidas, seja como animal, seja como ser humano. And this is sort of the basis of the metta meditation. E essa, de alguma forma, é a base do que chamamos de meditação de metta, ou de amor-bondade. And in all of our births in samsara, millions and millions of different lifetimes, that we've all been each other's mother, father, son, daughter, relatives, friend, enemy, and stranger, many times over. Ou seja, nesses milhões de nascimentos que tivemos ao longo do samsara, nessas milhares de vidas que tivemos, provavelmente, em relação aos outros que nos cercam, nós já fomos mãe deles, ou pai, ou irmão, ou parente, ou amigo, ou alguém desconhecido, uns dos outros, provavelmente, já que nós tivemos tantas e tantas vidas. And the Buddha gave a very nice simile. E o Buda deu um símile muito legal sobre isso. He said, if you take this big earth and you dug it up and you made a small little ball of earth, the size of, let's say this size, a little ball of earth, you made up and strung them out, of the whole earth. That would make a lot of little balls of earth, right? Se nós pegássemos todo esse planeta Terra, essa Terra toda que a gente vive, e formasse dela pequenas bolinhas e colocasse essas bolinhas organizadas, teríamos milhares de bolinhas, certo? Or take all the grains of sand on Copacabana Beach, Ipanema Beach, Leblanc, Playa de Tijuca, all those grains of sand, don't forget Flamengo, all those
grains of sand would not even be less than the amount of lifetimes and mothers and fathers that we have had throughout Sansara. Então, se nós pegássemos todos os grãos de areia da praia de Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, Flamengo, e juntasse todos esses grãos, eles não seriam suficientes para expressar a quantidade de mães e de pais que nós já tivemos durante os ciclos do Sansara, nos quais vivemos. And so, you know, that's the kind of, on Mother's Day, to take that to a, you know, its full expansion. We recognize, there's a saying in Tibetan Buddhism that I like called, all mother sentient beings. The mother of all sentient No. beings. All mothers. All mothers, all sentient beings have been our mothers. Okay. E há uma... Então, esse é o tipo de pensamento que a gente pode ter no Dia das Mães. E é algo que ele é mais extenso, mais expandido do que o pensamento só de Dia das Mães. E nele a gente reconhece um ditado tibetano que diz, que eu gosto muito, que diz: todas as mães de todos os seres sencientes, ou seja, que todos os seres sencientes de alguma forma podem ter sido nossas mães em alguma vida. So that, you know, in the basis of metta meditation, we look at every being as, oh, one time they've been my mother. And so we should try to have that same kind of kindness and compassion that we have for our mother now, even to that stranger on the street, or even that enemy or that person who's provoking us, or that dog or cat on the street. Isso nos faz pensar que se qualquer ser pode ter sido nossa mãe e pai numa vida passada, que nós deveríamos agora ter compaixão por todos os seres com os quais contactamos. Qualquer pessoa, inclusive pessoas que nos provoquem ou que sejam agressivas com a gente, ou qualquer ser, um cachorro, um gato que cruze o nosso caminho. But anyway, to come back to sort of this, the idea about the evolution, I want to sort of expand on that a bit. Então vamos voltar um pouquinho a essa ideia de evolução. Eu gostaria de expandir um pouco essa ideia também. So you're all probably familiar with Darwin's theory of evolution, how the first living being started, you know, in the ocean and gradually expanded. Vocês provavelmente conhecem a teoria de Darwin, que fala sobre como os primeiros seres surgiram nos oceanos e aos poucos os seres foram tomando conta do planeta, né? Even although the Buddha did not specifically talk about evolution in the way that Darwin did, but he did talk about the different ideas about how beings have evolved, but I'm sure he wouldn't have trouble accepting Darwin's theory of evolution. É claro que o Buda ele não falou dessa forma como Darwin falou, né, em relação à evolução, mas ele também tinha algumas ideias sobre como as mentes podem evoluir. Então eu não acho que o Buda veria como um problema a teoria de Darwin, por exemplo. Well, let's try to follow that line of evolution. Vamos tentar então seguir essa linha da evolução. So, you know, the first one-cell organisms in the ocean, they started dividing out of the desire to live. You know, they divided, and then they had to eat others, and then they kept on dividing, and then gradually, because of the law of mutation and change, they started developing different species and you know, multiplying, and it was because of the desire to live, this inner
this natural instinct to want to live, even it was driving the beginning of evolution. Então, voltemos à era onde os organismos de uma célula só, ou seja, unicelulares, começaram a se dividir com esse desejo de viver, e se dividindo eles começaram a também se alimentar de outros seres, e devido às mutações, à lei das mutações, se criaram diferentes espécies que também foram se multiplicando nos oceanos e naturalmente buscando com esse instinto, o instinto da sobrevivência. Tudo isso foi o que dirigiu o início da evolução dos seres no mundo. And all the changes and mutations that took place in the course of evolution, they were all driven by basically three things: to get food, to prevent from getting killed, and to reproduce. E basicamente todas essas mudanças e mutações que aconteceram, que levaram à evolução, elas se baseiam em três fatores principais. O primeiro, a necessidade de buscar alimento, né? O segundo, a necessidade de se proteger de ser atacado ou de morrer. O terceiro, Reproduce. A necessidade de reprodução. And so the oceans filled up, and it got very crowded in the ocean. So, you know, some turtle poked their head up in the water and saw land. Oh, look! And then grew some legs to crawl out onto the land. Então, imaginemos que esse oceano foi ficando cheio, né, de seres, cada vez mais populoso, e começou a ficar desconfortável ficar ali, muitos seres, e aí uma tartaruga, por exemplo, levanta a cabeça e olha a terra e fala: uau, existe outro espaço ali. E aí, com o tempo, ela vai criando pernas e com o tempo esses seres vão também ganhando o espaço da terra. So animals came out and roamed the land and ate up all the food on the land, and then somebody looked up in the tree and, how am I going to reach that fruit? You know, they grew a long neck, or they grew claws to climb up the tree, or they grew wings to fly up. E esses animais, consumindo todos os recursos da terra, aos poucos, todo o alimento, começam a olhar para cima e começam a ver que também existem árvores. E muitos desses seres que vivem na terra já desenvolveram pescoços longos, né, e conseguem se alimentar dessas plantas mais altas, dessas árvores. E outros seres já desenvolveram asas e conseguem ocupar também o ar e voar em direção a essas árvores. And all this evolution was driven by basically, desire. The desire to live and not to die. And basically desire was driving the whole course of evolution. E basicamente toda essa evolução que vimos até aí foi direcionada pelo desejo, o desejo de não morrer. And then that's continued to us, human beings. Isso continua até nós, seres humanos. If you want to believe that human beings evolved from, apes and so on, you can, or if you don't. But anyway, that evolution came to the human being, and that's about where it ends. The human being is so-called said to be, by modern scientists, the end of the food chain, or the highest stage of evolution so far. E então, daí o ser humano evoluiu dos macacos, dos macacos, né? Primatas, macacos. E você pode acreditar nisso ou não, é claro, mas a ciência moderna, ela explica que o ser humano é o fim dessa cadeia de alimentação, né, como se fosse o ser
mais evoluído dessa cadeia alimentar. So this evolution has been both a physical evolution of the bodies as well as the brain and the mind. E essa evolução, então, foi uma evolução biológica dos corpos, do cérebro, do sistema nervoso e da mente. But so far this evolution is called, well, it's been a group evolution. That means the species evolve as a group and they retain similar characteristics within that group, both physically as well as mentally. Mas até então, essa evolução, ela foi uma evolução, digamos, coletiva, ou seja, de grupo, onde cada indivíduo acaba desenvolvendo e mantendo as características do seu grupo, sejam características físicas ou mentais. Because within the group, like within the human beings, the human bodies, except for maybe the color of the skin and the hair and certain other little things, the bodies basically are the same, and people think within a certain culture, they think the same way and basically do the same things that they've learned. Isso se dá porque num grupo os seres humanos têm geralmente características muito parecidas com os grupos com os quais ele vive. Por exemplo, cor da pele, do cabelo, corpo. Então, basicamente, o ser humano tem mais ou menos a mesma estrutura de corpo, né? E quando ele vive numa sociedade, ele acaba pensando do jeito que essa sociedade pensa, culturalmente, e ele acaba aprendendo maneiras e formas de pensar dentro desse grupo. So a person is born within a certain culture and they become a clone of that culture. That means their parents teach it how to behave, conform to the group and to the society. They have their certain rules, and basically the child is programmed to behave and think and behave the way that it's been going on for so many generations. Então, numa certa cultura, geralmente as pessoas são, de certa forma, moldadas, são clonadas, né? E elas são muito parecidas umas com as outras. Os pais, eles, de certa forma, conduzem, ensinam um comportamento para os seus filhos de acordo com o que a sociedade exige, as regras da sociedade. Então é como se as pessoas acabassem ficando um pouco programadas, e de geração em geração esse padrão é mantido. As pessoas vão aprendendo a repetir, a serem parecidas e manter comportamentos. So the young people basically just learn what their parents have taught them, or what they see on TV, what the government teaches them, or what they learn in the church, and you just adopt whatever religion your parents have. Most people then adopt that religion or the certain political viewpoints. And except for a few exceptions, people generally conform to the group, because if you don't, you'll be seen as an outsider, and that is very uncomfortable and painful. So people just be a good little boy or girl. Então, os jovens geralmente aprendem dos seus pais, aprendem do que o governo ensina, aprendem o que eles aprendem na escola, na igreja, e eles, na verdade, cada religião adapta, né, a sua educação de acordo com as crenças dessa religião. E existe também esse aprendizado político, se você vai ter ou não uma visão política igual à da sociedade, dos seus pais. Em geral, as pessoas são muito conformadas, né? Elas são educadas para serem conformadas, porque se elas não agirem de acordo com o que a maioria pensa, elas vão ser um outsider, ou seja, vão ser consideradas estranhos, né? Inconformados, né? Coisas do tipo. Então a sociedade nos ensina a ser boas meninas e bons meninos. So most people don't have any original thinking.
The thinking is also just recycled, the way you think, the way you believe, the jokes you tell, and you know, and so on. It's been accumulated from you know, society, or even from our past lives, determined by our karma and so on. We're just keep recycling old things. Então a maioria das pessoas, elas não têm um pensamento original delas próprias. Elas na verdade estão reciclando, né, o pensamento que elas acabam recebendo dessa educação, dessa programação, né? E as crenças que elas dizem que acreditam, as piadas que elas contam, tudo isso é algo que foi acumulado pela sociedade por muito tempo. Então é como se ela desse vida a essas coisas todas antigas. É como se fosse uma manutenção de coisas antigas. So for the most people, you know, for the most part, most people are, you know, they're born, they grow up, they get a job, they spend most of their life just eating, working, reproducing, and sleeping, you know, until they get to be 60, 70, 80 years old, and then they die. Então, a maioria das pessoas, elas nascem, elas crescem, elas gastam grande parte da vida delas comendo, trabalhando, se reproduzindo, e aí quando chega aos 60, 70 anos, um pouco mais, elas morrem. And the consciousness of most people, once a child reaches the age of about 13 or 14 or 15, that consciousness basically of themselves in the world and being part of the group and so on is fully developed, and it doesn't grow much after that. And the old person dies with their consciousness not really, let's say, expanded in terms of wisdom, still just selfishly oriented to me and my family and my desires, and going around in a circular repetitive thing, and not really evolving the consciousness. And so the life gets recycled again according to karma. Então, o que a gente vê é que a consciência de uma criança, de um jovem de 13 a 15 anos, ela já chega no nível de desenvolvimento quase completo. Depois de 13, 15 anos, um jovem não desenvolve muito mais a sua capacidade de consciência. Então, a maioria das pessoas, ela morre com uma capacidade de consciência que chegou só até aí. Ela não consegue expandir essa capacidade de consciência. E ela é muito focada no mim, meu, eu, os meus desejos, esses padrões repetitivos que não desenvolvem mais, que ficam ali, estagnados. Então é como se essa vida precisasse ser reciclada mais uma vez. Ela não viveu o seu potencial de expansão, de desenvolvimento dessa consciência. So most people die having not really understood any deeper meaning about what life is, and most people die in confusion and or in a state of unfulfillment or unhappiness, and so on. Or their minds full of still of kobesa and haiva, ignorância. Então a maioria das pessoas morre sem realmente ter compreendido o significado dessa vida. É como se muitas delas também morrem num estado de confusão mental, num estado de insatisfatoriedade ou insatisfação, de não plenitude, de infelicidade e com muita cobiça, ódio e ignorância. And most people just take life, it has a lot of suffering, but they just basically, accept it and,
it's too much effort to sort of to change. So even though they might be totally, not really fulfilled or happy necessarily, they just accept life for what it is. E para a maioria das pessoas é mais fácil aceitar o sofrimento. O sofrimento está ali. E elas percebem que vai demandar muito esforço mudar. Então, mesmo infelizes, elas aceitam a situação da sua infelicidade e não fazem nada em relação a isso. But once in a long while, a person arises in the world where people start to question the meaning of life. And the Buddha was one such person. Mas de tempos em tempos surge uma pessoa que nos ajuda a questionar qual é o real sentido da vida. E o Buda foi uma dessas pessoas que fez isso. And the Buddha dared to question and challenge the beliefs of the time when he was living. E o Buda, ele ousou questionar as crenças, os valores da época na qual ele vivia. So, the Buddha went against the convention and didn't accept the belief systems of the time and thought that there must be a new way to think about life and existence, and he went off to search for enlightenment. E aí o Buda foi contra essas convenções que haviam naquela época, na região onde ele vivia, a todas aquele sistema de crenças que existia, e ele buscava realmente uma nova forma de pensar a vida e a existência, e um caminho para a iluminação. And even the Buddha's friends left him as being an outsider, or the Buddha's a loser, so he had to leave the group. Basically, he had to leave the group in order to evolve. In order for his consciousness to evolve, he had to quit the group and become an individual, to become a true individual. And that is the point where it changes from the group evolution to individual evolution, or from the lower evolution or the circular evolution to spiral evolution, or what we call a higher evolution. That means going beyond the group, the consciousness. Então, o próprio Buda, ele tinha amigos que viraram as costas para ele em algum momento. Disseram, esse Buda é um perdedor, esse Buda é um louco. E largaram ele. Então o próprio Buda teve que sair do grupo que ele fazia parte para evoluir. Ou seja, existe um momento em que é preciso sair da evolução de grupo para uma evolução verdadeiramente individual. É preciso se tornar um indivíduo verdadeiramente para conseguir um caminho de evolução. É como se você saísse de uma coisa cíclica e repetitiva para uma evolução em espiral, que é uma evolução verdadeiramente superior. Então, para isso é preciso ir além do que se consegue numa evolução de grupo. And the Buddha did that. I mean, he sacrificed his life of luxury as a prince in the palaces and all that for the sake of the mothers, for the sake of all sentient beings. He wanted to find the cure or the path leading out of suffering for all mother sentient beings, not only himself. Então o Buda, ele fez tudo aquilo, ele deixou aquela vida luxuosa, né, e de luxúria também no palácio, justamente para buscar algo não só para ele, mas para todos os seres sencientes, todas as mães, todas as nossas mães e seres sencientes, porque era algo que não era um benefício dele mesmo, mas ele buscava uma verdade que seria um benefício, um caminho para todos. So, that comes to our own life. So,
now, you know, in the last 50 years, it's been as a sort of a spiritual awakening larger in the world, and started with the hippie revolution in America, you know, wanting to break out of the conditioning and the establishment, and so it led into taking drugs and experimenting with the mind, and you know, basically searching for another way to think and live. Então, até aí, a gente começa a chegar na nossa própria vida, tá? Então a gente começa a conectar isso que está sendo falado com a nossa própria vida. Alguns anos atrás, foi uma era de uma profunda transformação espiritual, de mudança, que começou, de certa forma, na América, com alguns movimentos de quebra do que estava estabelecido, movimentos de contracultura, movimentos onde até pessoas experimentaram a mente de uma outra forma, fizeram experiências com a mente, usando drogas e outras coisas, mas o que importa é que se buscou na humanidade, de alguma forma, um outro caminho, uma outra forma de pensar e de viver. So there come a point in each person's life, and perhaps even for many of you here, that you're questioning your previous beliefs and so on, and wanting to open your mind to new ideas, about meditation or other ways of thinking to help to change your thoughts. And so that's the beginning of the spiritual inquiry, or the spiritual path to want to make changes in one's life, to think out of the box. Então vocês mesmos, quando começam a questionar suas próprias crenças, de alguma forma vocês estão abrindo a mente de vocês para novas ideias, novas formas de pensar. Vocês estão aqui talvez por causa disso. É aí que a gente pode dizer que a gente está começando nosso desenvolvimento espiritual, a nossa busca espiritual, que busca essas diferentes formas de ver a vida, de pensar fora da caixa. Thank you. Yes. Out of the box. Right. So once a person, decides they want to change their life, then they have to find, another path. They have to find something that's going to, hold their interest. E uma vez que uma pessoa decide mudar a sua vida, ou mudar a si mesma, ela precisa procurar um caminho. E ela precisa se manter nesse caminho de uma forma interessada, descobrir o que mantém o interesse dela nesse caminho para a mudança. So up to this point, your parents have done everything for you, at least for mentally, and they may not want to change the way that they think or believe, or others, and so on. But once that search for truth awakens in your mind, then it takes a life of its own. It's like the truth inside of you wants to find its way home, as it were. E então até esse ponto, chegando aí nesse ponto dessa busca de um caminho que você se interesse para a mudança, é possível que os seus pais, eles não queiram que você mude muito, De alguma forma eles formaram você mentalmente,
intelectualmente. Então é como se essa verdade que pulsa dentro de você, essa busca, ela precisasse tomar corpo, ela precisasse ser realizada. Então é como se a verdade que já está dentro de você buscasse a própria casa, como se ela buscasse o caminho de casa e você seguisse esse caminho em busca dessa verdade. And so that search for truth, the seed of truth within us, begins to, want to find its way home. So it gets drawn to certain teachings or places that will help it to learn something more. And so, people, start like spiritual shopping, and they go to this Buddhist group and they start reading books and they get a lot of knowledge about, let's say, Dhamma teachings or religious teachings, and they start to practice a little bit here and there, experimenting with this different religious practice. Então essa busca pela verdade, ela começa a surgir e a querer achar esse caminho de volta para casa, de volta para onde reside essa verdade. E aí você começa a buscar ensinamentos que te ajudem a aprender mais, sabedoria de diversas formas. E aí a gente chama essa fase de shopping espiritual, quando a pessoa começa a fazer compras, digamos, voltadas para a espiritualidade. Ela começa a querer ter conhecimentos e acumular esses conhecimentos de certa forma, praticando um pouquinho ali dessas diferentes práticas religiosas que se vai descobrindo. Or like even within Christianity, my sister went shopping around, and she was started to be, our family was a Methodist, and at some point she became a Catholic, and then she got disappointed with that, and then she became a Seventh-day Adventist, and then she changed to become an evangelical, and trying to find something to satisfy her mental need. E mesmo na religião cristã você vê um pouco dessa coisa do shopping espiritual, Por exemplo, a minha irmã, nascida numa família metodista, ela decidiu se tornar católica. Aí virou católica e depois de um tempo ela virou do sétimo dia. Adventista do sétimo dia. Depois ela se tornou evangélica. Enfim, ela foi buscando diferentes caminhos. Or then you hear about some monge coming to town, Buddhist monge, and I want to hear a lecture. So go hear a lecture and say, Anapanasati, practice meditation or practice, the cinco preceitos. Então vocês, por exemplo, podem ter ouvido falar, olha, vai ter um monge budista aí na cidade, vamos lá para uma palestra. Aí o monge fala de Anapanasati, de meditação, vamos fazer os 5 preceitos, vamos aprender essas coisas. And you hear about karma and rebirth, and wow, yeah, I believe in that karma, but rebirth, I don't know about that. Nirvana, yeah, that's cool. No self, wait a minute. Então aí você começa a ouvir os ensinamentos, aí você ouve de karma, karma isso é legal. Renascimento não, renascimento calma aí, ainda não. Nirvana é bacana, Nirvana eu gosto. Essa coisa de não eu, não, peraí, vamos devagar. So you tend to want to pick and choose the things that kind of tickle your fancy, or the things that you want to believe or not believe. Então você começa a pegar e selecionar, as coisas que você quer e as coisas que você talvez não queira nesse momento. And you read lots and lots and lots of books about everything. E aí você lê dezenas e dezenas de livros sobre muitas coisas. You read a lot of different conflicting ideas about things, and people become confused. Muitas vezes se lê sobre ideias muito conflituosas ou que conflitam entre si, e aí as pessoas começam a ficar muito confusas essas leituras. But so their practice begins in kind of, they pick and choose, they practice for a while, then they lose their energy and give up the practice, and then maybe they start again with something else later on.
do that for a while and maybe give that up again and maybe start it later on. So the practice is very irregular. You know, it's not consistent, it's irregular and sporadic. Então o que vemos é que a prática começa aí, só que de uma maneira muito selecionada, né? Muito baseada nas preferências da pessoa. Ela prefere uma coisa, ela pega, aquilo ali ela não gosta, ela não pega. E aí com o tempo a energia vai caindo, né? Esse estímulo inicial cai um pouco e as pessoas vão desistindo, né? Vão largando algumas práticas. E algumas práticas elas fazem por um tempo e deixam de fazer, depois voltam a fazer de novo. Então é muito irregular e muito esporádica, não é uma prática consistente e que se mantém. And even within Buddhism, you know, some person might start with chanting Nam-myoho Renge Kyu, for example, and do that for a while, and then maybe they, you know, start visualizing some Tibetan tankas for a while and chanting mantrams. You know, they hear about Vipassana, wow, yeah. Practice Vipassana for a while and then hear about jhanas, jhanas, yeah. You know, and then they keep on switching their practice and you know, not going very deep. Então, essas pessoas, elas fazem isso até no próprio budismo, né? Começam a praticar e vão para o budismo japonês, Nam-myoho Renge Kyo, ficam repetindo isso. Aí depois vão para uma prática tibetana, começam a visualizar tankas, né? E divindades, recitando mantras. Aí depois ouvem falar de Vipassana e falam, uau, é isso, Vipassana, isso é muito bom, vou fazer isso. Aí ouvem falar de Dhyana e falam, uau, Dhyana, eu quero muito, Dhyana é muito bom, quero esse Dhyana. Enfim, elas, no próprio budismo, vão indo de uma coisa para outra, assim. And if somebody else comes by and promising enlightenment in 7 days, yeah, I want to try that. Alguém aparece e promete, iluminação em 7 dias. Aí, eu quero isso, como é que faz? Vamos lá. And so people are just, you know, their practices is irregular. And you know, they get some benefit, you know, they do get some benefit, but at a certain point it's like inside they're coming up against a brick wall, a solid wall, and their practice isn't going any deeper. Então o que acontece é que as pessoas vão mantendo essas práticas muito irregulares, querendo conseguir algum benefício, mas chega um momento que é como bater numa parede de tijolos, né? Você não consegue ir mais fundo nessa prática. You know, when they become confused, and then again maybe, you know, give it up and practice altogether again. E elas podem se tornar confusas e desistir de praticar novamente. So first, so what has to be done is there has to make a transition. A person has to make the transition from the path of irregular steps to the path of regular steps. Então o que deve acontecer, na verdade, é uma transição. Uma transição do quê? Desses passos irregulares para passos regulares. It's like you have to go back to learn your spiritual ABCs. Isso quer dizer, você tem que voltar atrás para aprender o seu ABC espiritual. Because a lot of people's practice wasn't really grounded. You know, it was just grabbing after this, grabbing after that, practicing a little of this, practicing a little of that, hoping that some kind of enlightenment would, you know, strike their brain. Então, o que precisa é criar raízes e criar uma base sólida, porque a maioria das pessoas não teve uma base sólida para começar a sua prática. Ela pega um pedacinho dali, um pouquinho dali, mistura com outra coisinha da outra prática e acreditam que a iluminação vai chegar na sua mente e abrir o seu cérebro assim, né, de uma vez só. So at least within the Buddhist context, the path of regular steps begins with taking refuge
in the Buddha Dhamma Sangha. Então, pelo menos na visão do contexto do Buda, do ensinamento do Buda, você consegue ter passos mais regulares, estáveis, a partir do momento que você toma refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha. And to make a commitment to the practice instead of just continuing to wander around and just being very sporadic and to have a firm direction. And taking refuge is the start of that, of the path of regular steps. Então, tomar refúgio no Buda e Dhamma e Sangha dão esse senso de compromisso com a sua prática. Eles te estimulam a não ficar disperso, perdido aí pelo mundo, e eles dão uma primeira direção mais firme ali. Então é como se fosse um bom começo, uma boa plataforma para você começar o refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha. So first there's the transition from the group evolution to the individual evolution. And then there's the transition from the path of irregular steps to the path of regular steps. Então o que vemos aí são duas transições. Uma primeira transição necessária de sair de uma evolução de grupo para uma evolução individual. E a segunda de sair de passos irregulares para passos regulares, bem definidos, estáveis. And of course the path of regular steps, in Buddhism is basically the Noble Caminho Octuplo, the Noble Eightfold Path. E é claro que o caminho de passos estáveis, de passos regulares, é o que chamamos de Nobre Octuplo Caminho, ou Caminho Octuplo, Nobre Caminho Octuplo. Because first having, taking refuge in the Buddha Dhamma Sangha and observing at least the 5 preceptos, then one starts, developing the right understanding, the right thought, and all the steps of the Noble Eightfold Path that we talked about already before. Porque se entende que alguém que toma refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha, começa a cumprir seus preceitos éticos, os seus treinamentos éticos, os 5 preceitos, e assim começa a desenvolver todos os 8 passos do Nobre Caminho, que é o pensamento, a compreensão correta, o pensamento correto, e assim vai todos os outros 8 passos do caminho. Of course, those 8 steps of the Eightfold Path are broken into the 3 groups of the Sila, Samadhi, and the Panya. E é claro que esses 8 passos do Nobre Caminho Óctuplo, eles são quebrados em 3 grupos. O grupo da Sila, os passos da ética, o grupo de Samadhi, os passos ligados à concentração, e o grupo de Panya, os passos ligados à sabedoria. The Noble Eightfold Path is very, orderly and systematic. It starts with, the right understanding. It's like having a road map to know, if you want to travel from one country to another, you follow that road that has been developed by others. O Nobre Caminho Óctuplo, ele é bem organizado, ordenado, lógico, sistemático, e ele ensina de uma maneira lógica. Então, o primeiro passo é a compreensão correta, que é como se fosse um mapa da estrada. É aquilo que você usa para ir de um país para outro. E o mapa foi construído por alguém que já foi lá, por outra pessoa. Então, a compreensão correta é você ter um mapa do caminho. But that map is essentially a map of our own mind. E esse mapa, essencialmente, é um mapa da nossa própria mente. So developing the right understanding, then you cultivate the right thoughts. Então, desenvolvendo a compreensão correta, você desenvolve o cultivo de pensamentos corretos. Because everything starts from our mind. Porque tudo começa na nossa mente. First, there's a belief system. You have to believe in something.
Então, primeiramente, a gente falou de um sistema de crenças. Você precisa acreditar em alguma coisa. So that's the compreensão correta. Essa é a compreensão correta. Correta. And then, based on what you believe, you think about it. Então, baseado naquilo que você acredita, no seu sistema de crenças, você cultiva pensamentos baseados nisso. And based upon how you think, that's the way you speak. So your right speech conforms to the way that you think. Your thinking conforms to your views. The speech conforms to your thinking. And then your actions conform to your speech and your thinking also. Então, os seus pensamentos se relacionam com a sua forma de ver o mundo, sua compreensão. A sua fala se liga com a forma como a qual você pensa, o jeito que você pensa é o jeito que você fala, e o jeito como você age é o jeito que você fala, está ligado ao jeito que você fala e também ligado ao jeito no qual você pensa. Então está tudo muito interligado. And of course the action is of course living by the preceptos. E é claro que a ação correta significa viver de acordo com os preceitos ensinados pelo Buda. And those are based on our knowledge about the karma and about how suffering and happiness is causes from our actions. E é claro que esses treinamentos ou preceitos são criados com base na lei do karma, ou seja, que o sofrimento ou a felicidade nos acompanham de acordo com as nossas ações. And then there's the livelihood, and we earn our living in the world, but conforming to by conforming to the precepts, not breaking the precepts in the way that we earn our living and so on. E dentro desse caminho de 8 passos tem também um modo de vida correto, que está ligado à ação correta, que tem a ver com a forma como a gente ganha a vida em termos de trabalho, buscando não desrespeitar, quebrar os preceitos. And then that leads, of course, then to the meditation. First we have to get our physical life together, and then develop the mind. Então é preciso primeiro ajustar o nosso mundo físico, ou seja, com tudo isso que a gente viu aí, né, compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, ou seja, trabalho correto, e aí sim a gente entra no campo da meditação. Of course, they're not really separate. We don't really leave meditation for the end, but the meditation, having arranged our physical life and our thoughts, then then our meditation will go deeper and go quicker to reach the stages of freedom. É claro que não é tão separado assim, né? Tudo que é do Nobre Caminho Órculo fica no lado físico, do outro lado mental, a meditação separada. Claro que não é dessa forma, mas é preciso primeiro reorganizar e ajustar as nossas dimensões físicas para então conseguir reorganizar, reajustar nosso mundo mental, e a meditação está dentro disso. Então, a parte física e a parte mental se relacionam, mas apenas quando a gente consegue agir de uma maneira hábil, correta, a gente consegue meditar de uma maneira mais profunda e atingir níveis mais profundos que possam nos levar à liberdade. Because our evolution, especially our spiritual evolution, depends on the state of our mind, and the expansion of our mind at the time of death is the most important. If we die with our mind still just in its normal state, then it just gets recycled again. But you've got to expand the consciousness little by little. So when you die, your consciousness is expanded from
what it was when you were normally living in order for you to keep evolving higher or advancing on the path of liberation. Então, a evolução espiritual ela está muito conectada com o estado mental da nossa mente no momento da morte, ou seja, o quanto essa mente no momento da morte conseguiu se expandir, se desenvolver, ser cultivada. Se você morre num estado mental, que é o estado mental normal, mundano da maioria das pessoas, você não consegue dispor dessa mente expandida que vai ser capaz de ajudar você na sua evolução espiritual. Mas se aos poucos, pouquinho por pouquinho, você vai desenvolvendo, treinando, cultivando essa mente, isso vai te ajudar muito a avançar no seu caminho da libertação. And even when starting the path of the higher evolution of the spirit, there's even evolution within that to evolve from just a Puthojjana or ordinary practitioner to a Sotapanna. Then you evolve to a Vanchuttana and a Never-Returner, and then finally to the Arahant, full liberation. And that could take many lifetimes. Então, na verdade, é isso que vai ajudar você a sair de um estado do que se chama Puthojjana, ou seja, uma mente mundana, uma mente não treinada, para um estado de Sotapanna, ou seja, que entrou na corrente, primeiro estágio de iluminação, e daí para um Sakadagami, para um Anagami e para um Arahant. É isso que vai fazer com que você siga os passos nesse caminho de estados de iluminação rumo à libertação final. The Buddha called the ordinary person ordinary worldling. Ordinary uninstructed worldling. That is the average person. O Buda ele chamava as pessoas mundanas, normais, como pessoas ordinárias, comuns, pessoas comuns, né? Os comuns, né? Os comuns. But most people die in that state. E a maioria das pessoas morre nesse estado mental. But really, the first stage of the higher evolution is the Sotapanna, entering the stream. Mas o verdadeiro estado inicial, digamos, é o estado do início do seu verdadeiro desenvolvimento espiritual, é o estado de Sotapanna, ou entrando na corrente, entrada na correnteza, que é o primeiro estágio de iluminação. It's like, being in the tunnel, following the light to enlightenment, being already in the tunnel. É aquele estado no qual você está dentro do túnel e você vê a luz lá do outro lado, e você sabe a direção, você sabe o caminho. So, anyway, there's a lot to be said, but we're running out of time, and I wanted to just kind of conclude my few months of teaching with these words, and to try to encourage and inspire you to take the Buddha, Dhamma, Sangha, even though you might not have monks here all the time and so on. You have to help each other, and those who practice, you have to rely on the Sangha. Really, that's one of the most important things for lay people, is the Sangha, for their support, because there's so few people who are really interested in spiritual growth. Most people are these ordinary worldlings, and they just want to keep on going around in circles. And so it's if you find yourself in that spiritual path, and the Buddha said that spiritual friends are the most important part of the Dhamma, life of Dhamma. Então, eu queria concluir nesse ensinamento, na verdade, o fim de vários ensinamentos que eu dei aqui ao longo desses 4 meses, e eu queria dizer a vocês
que é importante tomar refúgio no Buda Dhamma Sangha, que vocês tomem esse refúgio na vida de vocês, que mesmo não tendo monges aqui, que vocês ajudem uns aos outros, que vocês mantenham-se nesse grupo, nessa Sangha, que o Buda ensinou que a Sangha é um dos refúgios mais importantes, que é onde a gente tem apoio. E é importante lembrar que poucos são aqueles que querem um caminho espiritual. Então lá fora você vai ver poucas pessoas que querem um caminho espiritual. A maioria está rodando em círculos e vai permanecer rodando em círculos por toda a vida. Então se você se encontra agora e se reconhece como alguém que busca um caminho espiritual, mantenha-se nesse grupo de amigos espirituais, porque o Buda ensinou que a coisa mais importante são os amigos espirituais. Eles são mais importantes no seu caminho, então mantenha isso. Of course, provided that Sangha is practicing the Dhamma. Providing that Sangha is practicing the Dhamma. What is providing? A partir do momento que Desde a que, Sangha... né? Desde que essa Sangha esteja praticando. Ok, obrigada. Desde que essa Sangha na qual você se conectou, que ela esteja também praticando esses ensinamentos espirituais. And just as you know this vihara is now getting a new look, that we have to keep polishing and beautifying our mind with the practice of the Dhamma, and not only improving the physical looks of the monastery, but using the Dhamma to improve our mind. There's the outer vihara, this is the outer vihara, and then there's the inner vihara, where we live all the time. That means within our mind. Então, nesse vihara, aqui nesse mosteiro, vocês podem ver que muita coisa melhorou, muita coisa mudou. Ele está bonito de certa forma, mas é preciso que a gente se policie, se treine e embeleze a nossa própria mente também, né? Porque não é apenas como a gente é visto de fora, mas é o Dhamma que a gente usa para purificar e evoluir a nossa própria mente. Porque a gente tem esse vihara aqui fora, esse mosteiro aqui fora, um refúgio, né? Mas a gente tem um refúgio, um mosteiro aqui dentro, na nossa cabeça. E é aqui que a gente vive a maior parte do tempo, é nessa mente. Então é preciso treinar e embelezar essa mente aqui. And that practice is basically, studying the Dhamma, practicing keeping the precepts, and meditating. Those are the three things that have to be maintained and continued, otherwise the practice falls apart. Então, basicamente, a prática que vocês devem manter é a prática do estudo do Dhamma. Primeira coisa, estudar o Dhamma. Segundo, praticar os preceitos. E terceiro, meditar. Então, se você fizer essas três coisas, estudar o Dhamma, praticar os preceitos e meditar, você vai conseguir manter a continuidade da sua prática sem que ela se rompa, se quebre. And basically, it's the meditation, the daily meditation practice, and the mindfulness, which is like the glue that holds all the other aspects of our practice together. Without that glue, then it starts to unravel. Então é basicamente a meditação, ou seja, a plena atenção na vida diária, que fazem com que essas coisas se colhem. Essa é a verdadeira cola da nossa prática, do nosso caminho espiritual. Sem essa meditação e essa plena atenção na vida diária, tudo isso se fragmenta, fica disperso e quebrado. So, this is my advice to you, and just as the Buddha, when he was passing away,
people say, oh, the Buddha is leaving us and this and that, and you know, his last words were, you know, all conditioned things are impermanent. Work out your salvation with diligence. Então esse é o conselho e a orientação que eu deixo para vocês. Assim como o Buda, que quando estava ali no momento da sua passagem, ele disse, todas as coisas condicionadas são impermanentes. Trabalhe pela sua própria salvação, pela sua própria libertação. So this is also my advice to you. Então esse também é o meu conselho para vocês. Trabalhem pela sua própria salvação e todas as coisas condicionadas são impermanentes. Isso. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu traduzo para o Bhante, traduzo a resposta. Quem quiser. Bhante, are you going to give blessings today? For some people? No, not every. I don't have enough food. Okay, but you have there some? I only have a few. Ele vai dar para algumas pessoas. Alguém tem alguma pergunta? I have a question regarding... Você faz em português e depois faz em inglês para ele? Tá. Mas voltando para a primeira parte da palestra, tudo bem que ser pai e mãe deve ser maior experiência, maior aprendizado e tal, mas quem não quiser ter filhos e pensar em outras opções de vida, quais seriam os resultados kármicos de fazer algum procedimento cirúrgico, inclusive, para não ter filhos? Assim, você quer lacrar alguma coisa, botar alguma coisa, qual seria poderia ser o resultado kármico de uma ação assim? Você quer perguntar? Yes, I might go in English as well. I was thinking more in the first part of your lecture. Even when having kids might be a really enrichment experience and you might learn a lot from it, there are some people who don't want to have kids. So what might be the karmic result of doing things to not have a kid, like a surgery, like, you know, like tying something or cutting something out? What might be the karmic result from making a choice like that? It means you want to have your cake and eat it too. That means you still have sexual desire, you want to have sex, but you don't want to produce any kids. So you're still craving for that you still have that sexual craving. And so karmically that will be a fetter also. Whereas, and you won't be so restrained, because now you can go out and satisfy everything and not have to worry. But if you have worried about producing, you'll be more select and not be so free and easy with your sexual craving. So I think it's from the Dharma point of view, that's not necessarily a good thing. If you don't want to have kids, observe celibacy. That's the Dharma point of view. But what if you decide not to have kids in a relationship, like you're married and you both don't want to have kids, and one of them decided to get I don't know the word in English, but like not necessarily because you decided to have a surgery to not have kids means you're gonna go around and party around, you might
Use condoms. Use... Yes, the same way you use condoms in a relationship or something. Or in that case, I mean, what's the karmic result of doing something to not to have kids? Well, I'm just saying, your sexual desire will still be there and increase. So from the Dharma point of view, I mean, the whole point of practicing Dharma is reducing Kobisa, Haiva, and ignorancia. And so sexual desire is one of the biggest sort of fetters. And so as long as you're pursuing that karmically, that means you're going to be bound by that. Doesn't necessarily, it's gonna, as long as you keep the precept of not doing bad things with the, you know, breaking the, let's say, the precept, you know, karmically it's, you know, it's not maybe bad, but from the point of the evolution of the mind, then, you know, the mind will still have that desire. Então, a questão era sobre qual o impacto kármico, né? Consequência kármica de você não querer ter filhos e fazer uma cirurgia, algo do gênero, para não ter filhos. Aí o Bhante responde, é mais ou menos você querer comer o bolo e guardar o bolo, né? Você querer ter uma vida sexual ativa, mas não querer ter as consequências disso, que poderia ser ter um filho. Então, na verdade, o que é mais importante é que querer manter uma vida sexual significa que ainda existe desejo sexual, cobiça sexual. Isso também é considerado no Dhamma um grilhão, né? Ou seja, uma corrente, um dos elos de uma corrente que te prendem. Então, uma possibilidade é que você fazendo uma cirurgia ou algo assim, você não vai precisar se segurar tanto, porque você vai poder fazer isso quantas vezes quiser e talvez não ser tão seletivo na escolha do seu parceiro, da sua parceira, porque você vai querer de repente usar o seu desejo sexual quando você quiser. Então, não necessariamente não querer ter filhos não é uma coisa boa ou uma coisa ruim, não necessariamente isso. Então, no ponto de vista do Dharma, você pratica o Dharma para reduzir a sua cobiça, reduzir a sua raiva, reduzir a sua ignorância, porque eles são grilhões. Então, se você ainda está mantendo sua cobiça, significa que você ainda está um pouco preso, um pouco amarrado. Ele falou alguma coisa sobre quebrar preceitos, né? Que não é bem quebrar um preceito, mas mesmo que você não quebre os preceitos, né? Que você não seja violento sexualmente com alguém ou abuso de alguém, você ainda continua cultivando cobiça. Então, para a evolução da sua mente, num nível mais profundo, seria interessante trabalhar essa cobiça. Eu entendi isso, alguém entendeu? Não, ele falou para, então, melhor observar o celibato. Ah, sim. Celibato, ao invés de lacrar alguma coisa. But Bhante, I got confused a little bit, because the church has a little bit this idea that Catholic Church, that people should not use condoms, you know, and many people get AIDS also because of this. Many teenagers get pregnant, and so I don't know if maybe I never thought about the Dhammic perspective of not using condoms or not using things like this, so I didn't birth control. Eu só fiz uma pergunta para o Bhante, porque isso me lembrou uma postura católica do Papa e tudo mais, de não estimular o uso de camisinha, e muitas pessoas começam a ter AIDS e engravidam na adolescência porque não usam preservativos, porque a sua crença religiosa não estimula isso. Eu sei que não tem nada a ver com a perspectiva budista, tá? Mas só para não gerar nenhuma dúvida para vocês, se o Bhante puder falar. Okay, a lot of people, you know, they're interested in birth control, right? Muitas pessoas fazem o controle de natalidade. But the Buddhist is interested in rebirth control. Mas o Buda está interessado no controle do renascimento, de evitar novos renascimentos. That's the Buddhist answer. Deu para entender, né? Isso é suficiente. Não é que ele esteja pregando contra o uso de métodos anticoncepcionais. É que o Buda falou algo mais profundo do que isso. Ele falou sobre a gente
treinar a nossa cobiça para evitar que a gente renasça várias vezes. Mais alguém? Alguma pergunta? Aproveita que é o último dia. Então, uma coisa muito tola, mas eu vou perguntar. Não, fica à vontade. Iluminação, que necessariamente é o que o Buda atingiu? A iluminação, o que se tornou? Assim, uma pessoa desapegada totalmente? E aí, como é que passou a ser a vida dele? Em termos, assim, de ajuda, de convívio com outras pessoas. Traçando um paralelo mais ou menos com um grande médico, por exemplo, que opera, que salva, tira muitos problemas das pessoas, estão desesperadas. Isso também é uma maneira de iluminação, né? Mas o que eu quero, não é? Eu quero saber como o Buda se tornou depois que ele se iluminou. Saiu. Tá. As características de um iluminado, como um iluminado O vive. que é a iluminação? Sim. If you could, The resume explain what are the characteristics of somebody that is enlightened. This person lives the normal life, helps people. What is really the characteristic of somebody like the Buddha? He got enlightened, but he had a life with people together. I mean, it can take many forms. You know, some people may. There's different stages of enlightenment. You know, but there's different opinions on what happens. So it's not easy to really just state some clear definition of it. But an enlightened person wouldn't live selfishly because they wouldn't have an ego. So they would live only to live out their lifespan and helping others out of compassion and just leading a simple life, basically. Tem muitas formas de iluminação, né? São vários estágios de iluminação. E há diferentes opiniões sobre o que acontece com uma pessoa que se ilumina. Mas o que se pode dizer é que, assim como o Buda, não se vive de uma forma egoística. A partir do momento que você se ilumina, não existe mais um senso de um eu, esse egoísmo. Então, geralmente, o iluminado ele ajuda outras pessoas por compaixão, ele vive de uma maneira muito simples e desapegada, e ele vive de uma forma muito generosa, muito genuína. So that could be in the form of living as a monk or a nun, or even as a lay type of person. Uma pessoa iluminada poderia viver como um monge, como uma monja, ou como um leigo, como nós. Poderia também escolher uma vida como leigo. Mas então o iluminado fica concentrado nele mesmo, vamos dizer assim. Ele falou não viveria de uma maneira egoísta, ele viveria em função dos outros. Não, ajudando os outros, ele falou aqui. Ele viveria ajudando os outros em compaixão pelos outros. Mas quer que eu pergunte? Não. Não. Tá? É como o Buda que ensinou os outros, que viveu só dando, o tempo todo dando, ajudando os outros. Tem alguns textos, se você quiser, a gente te indica sobre a vida do Buda quando ele se iluminou. Como ele agiu depois. Okay. Então a gente vai se despedir e alguém quer falar alguma palavra para o Bhante de despedida? A gente vai estar junto até quarta-feira, né? Espero que a gente ainda tome muitos cafés da manhã, quem quiser vir aqui visitar, meditar às 7 da noite. São as últimas meditações com o Bhante, 5 da manhã, café às 7 e à noite, 7 da noite. Todos podem vir, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, eu gostaria de dar uma palavrinha rápida. Quer falar? Vou falar só das frasezinhas. Obrigada e volte sempre. Thank you, come back soon, please. Ele foi muito brilhante e nos deu muitos ensinamentos e que a sociedade tomou deu um grande passo avanço com a presença dele aqui. E que ele volte o mais rápido possível. Foi uma honra tê-lo aqui como meu mestre.
Bhante, Namaste. you are brilliant, venerable, and you have wonderful teachings. And what you did in this place was, we walked further a lot, many steps ahead in this place with your presence here. And I really sincerely would like you to come back as soon as possible to visit us again. And it was wonderful to have you as my master. He said that. I think his words can be like a resume of all of us, what we feel about your presence here. I've enjoyed my stay here, and do whatever I can to help improve the place, both, as I mentioned, physical place as well as the mind. Eu falei para o Bhante que as palavras do Namashiri são as palavras de todos nós, né? Resumem bem, eu acho, o que todos nós sentimos depois desses meses de convivência. E ele falou que eu aproveitei muito e gostei muito de estar aqui com vocês e fiz tudo que eu pude para ajudar da melhor forma possível a cuidar desse mosteiro físico e do mosteiro mental, né, da gente. I have a standing offer that I might take to go to Sri Lanka and stay for 1 year up on top of a mountain in a meditation center without speaking and doing anything except just meditating with a group of dedicated, intensive monks. When? 2014? Pode ser que eu aceite uma oferta que me foi feita de ir para o Sri Lanka, passar 1 ano numa montanha, sem falar com ninguém, no silêncio, buscando aprofundar minha própria prática. Então não sei quando é que eu vou poder voltar. Well, we have a nice mountain here if you want to stay. A gente tem uma montanhazinha legal, a gente pode fazer tudo pra você ficar aqui em silêncio. A gente jura que fica quieto. There I won't have to mix any cement. Lá eu não vou ter que misturar cimento. Have a beam fall on. Nem ter uma madeira cair na cabeça. Teve uma madeira dessas que caiu na cabeça do Bhante lá em cima. E ele apareceu no grupo de estudo com um negócio, um buraco na cabeça, assim. E normal, achando normalmente, fazendo tudo. Então eu queria, em nome da SBB, agradecer ao Bhante e dizer que, mesmo que a gente trouxesse todas as flores, todas as coisas belas desse Vihara aqui, para dizer para ele o quanto ele foi importante, quanto os ensinamentos dele nutriram a gente de sabedoria, de alegria, de inspiração, seria impossível dar dimensão ao que foi a presença dele aqui, que isso já era um sonho de muito tempo, que a gente conversou com ele sobre a vinda dele aqui, e que a gente pede desculpas por qualquer coisa que tenha feito, que tenha sido inadequada, mas que a nossa vontade é de estar com ele de novo o mais breve possível. But if we could bring here all the flowers, all the beautiful things in this vihara to offer you, to thank you for all you did for us, for this place, it wouldn't be sufficient because you did a lot, and we really hope to see you again as soon as possible. Your stay here was wonderful and was a dream that was being dreamed a long time ago, since your visits, long time ago. And we would like to apologize, to ask forgiveness for you for anything we did that was not adequate or unrespectful, but we really honor and respect you and thank you very, very much. Thank you. Fabiana, deixa eu falar uma palavra também, você traduz, não? Acho que eu tô meio difícil, mas eu traduzo. Então, Bhante, in behalf of Casa de Dharma São Paulo, also want to thank you very much for everything that you have done for us, and may you have a long life, and thank you very much for your teachings, your person, your kindness. Thank you.
O Arthur agradeceu em nome da Casa de Dharma de São Paulo por toda a bondade, generosidade, amor e sabedoria do Bhante também. Chant. Sabitiyo evajantu sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhidikayuko bhava ayurarogya sampatti saga sampatti mevacha atho nibbana sampatti vinate samijjitu bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba buddha nubhavena sabba dhamma nubhavena sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Sam